Vem aí um super El Niño. As principais agências meteorológicas já confirmaram, e os cientistas do mundo inteiro alertam que ele pode ter consequências devastadoras e até mesmo empurrar o sistema climático da Terra para um ponto de não retorno. Olha, eu tenho muito a falar sobre esse super El Niño de 2026 e sobre os impactos que ele pode provocar. Mas nesse episódio eu quero falar de um outro super El Niño, que aconteceu em 1877 e que muitos apontam como um dos melhores paralelos históricos para a gente entender o que está por vir por aí, não é? Olha, aquele evento climático desencadeou uma das maiores catástrofes humanas da história. Estima-se que mais de 30 milhões de pessoas morreram em consequência das grandes fomes que atingiram a Ásia, a África e partes da América Latina. Mas tem um detalhe fundamental. Não foi só o El Niño que matou tantas pessoas assim. O que transformou uma seca numa tragédia de proporções gigantescas foi o nascimento da expansão do imperialismo colonial, que destruiu economias camponesas, subordinou povos inteiros ao mercado mundial e condenou milhões à fome. E essa história que vamos contar hoje. Olá, eu sou o Jefferson Schoma, esse aqui é o canal Ecologia Marxista. Bom, se você quiser um episódio específico sobre o Super El Niño de 2026 e suas possíveis consequências, escreve aí nos comentários. E se gostar desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Então, gente, vamos começar. Olha, eu vou começar esse episódio contando uma história de uma viagem de férias. Ulysses Grant foi presidente dos Estados Unidos nos anos 1870. Ele é conhecido por ter sido o general que liderou as tropas da União na Guerra Civil dos Estados Unidos. Sua figura também estampa as notas de $50. Mas sua presidência também ficou marcada por inúmeros casos de corrupção. Quando acabou seu mandato, ele simplesmente pegou toda a sua família e resolveu fazer uma longa viagem de férias de 2 anos ao redor do mundo. Viajou pelo Oriente, esteve no Egito, na China e na Índia. Mas em todos os lugares que a família Grant passeava, uma coisa os assombrava. Era a paisagem da fome, que devastava a população de todos esses países. Era o ano de 1877. E além desses países, a fome também assolava a Coreia, a Rússia, a África do Sul, as Filipinas e inclusive o Brasil, o Nordeste brasileiro. Mas afinal, por que a fome atingiu tantos países no mesmo período? Olha, naquela época as pessoas ainda não sabiam, mas a fome era resultado de grandes secas que provocavam enormes quebras de safra agrícolas. Eram os efeitos de um poderoso El Niño, que hoje é lembrado como um super El Niño. O El Niño, para a gente lembrar aqui, é um fenômeno climático que modifica o clima em todo o mundo, devido ao aquecimento anormal aí das águas equatoriais do Oceano Pacífico. Mas lá no final do século XIX, a ciência meteorológica era muito rudimentar. Sequer existia uma rede global de meteorologia e, portanto, ninguém conhecia direito como funcionavam esse tipo de fenômeno. Entre 1896 a 1902, outra grande onda de fome atinge novamente essas nações e também outros países. Foi outro ciclo de El Niño que também devastou a Etiópia e o Sudão. Estima-se que mais de 30 milhões de pessoas sucumbiram à grande fome em todo esse período. Se fala em até mais de 50 milhões de vítimas. Bom, além da fome, centenas de milhares também sucumbiram às epidemias de cólera, de malária, de peste bubônica, entre outras doenças que sempre ocorrem com muita intensidade após um grande El Niño. Esses dados foram levantados por Mike Davis e está num livro chamado Holocaustos Coloniais. Pensa num livro que você queria ter escrito. Pois é, para mim, esse é o livro. O Mike Davis mostra que essa grande tragédia não foi necessariamente apenas causada por um fenômeno natural. Sua tese é de que as nações imperialistas da Europa, mas o Japão e os Estados Unidos, se aproveitaram da oportunidade para ampliar as suas possessões coloniais, desapropriar terras comunais e controlar novas fontes de matéria-prima. Era o nascimento de uma nova ordem imperialista mundial, inaugurada sob o cadáver de milhões de pessoas que morreram de fome por causa da sua violenta incorporação ao sistema mundial moderno. E aqui
E, gente, o uso da violência deu o tom. Olha, como nos ensina Rosa Luxemburgo em sua análise sobre a acumulação imperialista nos países periféricos, cada nova expansão colonial é acompanhada, como de praxe, por uma inexorável luta do capital contra as ligações sociais e econômicas dos nativos, que também são forçosamente expoliados de seus meios de produção e força de mão de obra. A acumulação, com sua expansão espasmódica, não pode mais esperar, nem se satisfazer, com uma desintegração interna natural das formações não capitalistas e sua transição para a economia de mercado. A força é a única solução disponível para o capital. A acumulação de capital, vista como um processo histórico, emprega a força como arma permanente. Gente, essa análise da Rosa Luxemburgo é espantosa e até hoje guarda uma incrível atualidade. Olha, segundo o Mike Davis, as vítimas da fome foram trituradas por 3 grandes engrenagens. A primeira delas são os eventos climáticos extremos, e que não eram totalmente conhecidos. O segundo elemento foi a criação de um mercado mundial de grãos, cujo preço começou a ser definido no coração do capitalismo da época, a Inglaterra vitoriana. E a terceira peça dessa engrenagem foi o surgimento do imperialismo, que combinou a expansão colonial com as dinâmicas dos desastres naturais. Uma situação que foi aproveitada pelo imperialismo para criar um mercado mundial e vulnerabilizou os camponeses e suas economias tradicionais. Outros fatores também acabaram colaborando para aumentar ainda mais essa vulnerabilidade, como o fim da prosperidade do cultivo do algodão, a crise econômica capitalista iniciada nos anos 1870, a primeira grande crise do sistema, a imposição de pesados impostos coloniais, a adoção do padrão ouro na economia mundial, que descapitalizou os países semicoloniais e coloniais, e, claro, a destruição de toda uma infraestrutura mantida pelas antigas civilizações orientais para enfrentar períodos de extrema seca e quebras de safra agrícolas. A gente vai ver com maior detalhes todos esses elementos aí. Eu vou explicar isso melhor ao longo do vídeo. A gente tem que lembrar que o El Niño é um fenômeno natural que existe há milhares de anos, muito antes da existência da própria humanidade. As antigas civilizações orientais, na China e na Índia, sempre souberam que haviam períodos de grandes secas, mas se preparavam para enfrentar essa situação. Na China, por exemplo, o imperador mantinha os chamados depósitos de tributos, que eram estoques de grãos mantidos em celeiros fora das regiões alcançadas aí pela grandes secas. Esses estoques de alimentos eram acionados em socorro à população nesses períodos de quebras de safra. Quando grandes períodos de seca afetavam a agricultura, os imperadores iam lá e socorriam a população com esses estoques. Isso aconteceu no século XVIII, como no ano de 1720, em 1742 e em 1780, que foram anos onde foram registrados ciclos do El Niño. Inclusive havia uma burocracia estatal treinada e que tinha um protocolo sobre como agir diante dessas secas severas. Isso foi muito diferente do que aconteceu no final do século XIX. Se fossem mantidos os estoques de alimentos, seria bastante improvável que o holocausto da fome consumisse tantas vidas. Mas afinal, por que esse sistema não foi mantido? Bom, a resposta tem a ver com a dominação colonial britânica. A China foi submetida à chamada diplomacia das caioneiras pelo imperialismo britânico. Basta lembrar das 2 guerras do ópio, onde o Império Britânico obrigou a China, pela força militar, a permitir o tráfico de ópio em seu território. Os britânicos chegaram a vender 87 mil caixas de ópio aos chineses em 1879, naquilo que foi considerado a maior transação de drogas de toda a história. Com isso, a China perdeu a soberania do comércio exterior, o Estado chinês ficou completamente desmoralizado e enfraquecido também pelo domínio colonial. E isso impediu que os imperadores pudessem manter o armazenamento de grãos para enfrentar as secas e impedir a fome. Quando o El Niño chegou no final do século XIX, ainda haviam alguns depósitos de grãos. No entanto, enquanto a população morria de fome, muitas vezes ao lado desses depósitos de alimentos estocados, eles simplesmente foram enviados para a Inglaterra. Foram exportados para o mercado mundial, ao invés de serem destinados em socorro às vítimas da fome. Na Índia também haviam depósitos de alimentos nas aldeias. A antiga civilização hindu era conhecida como uma sociedade hidráulica, que se desenvolveu às margens dos grandes rios e criou complexos sistemas de irrigação para se precaver de grandes secas.
Mas com o domínio colonial britânico, isso tudo acabou. Os antigos e tradicionais sistemas de irrigação foram desmantelados, e isso foi registrado inclusive em relatórios coloniais britânicos. As ferrovias construídas pelos britânicos, que eram louvadas como uma salvaguarda contra a fome, porque podiam transportar estoque de alimentos para as áreas afetadas pelas secas, serviram para transportar os grãos estocados das aldeias para outros depósitos mais seguros, livre da ameaça de serem saqueados pela população faminta. Como na China, os estoques de alimentos da Índia foram exportados para o mercado mundial, ao invés de seguir em socorro à população faminta. Entre 1875 a 1877, as exportações de grãos da Índia se multiplicaram por 5, às vésperas da Grande Fome. E entre 1875 a 1900, quando ocorreram as piores fomes da história indiana, as exportações anuais de grãos aumentaram de 3 milhões para 10 milhões de toneladas. Na virada do século XX, a Índia fornecia quase 1/5 do consumo de trigo da Grã-Bretanha. Tudo isso ainda ficou pior quando o imperialismo incorporou os pequenos agricultores camponeses dos países coloniais e semicoloniais no comércio mundial de mercadorias. Muitos passaram a produzir o algodão, que era exportado para a indústria têxtil britânica. Esse surto de algodão tinha a ver com a Guerra Civil dos Estados Unidos, que paralisou a produção do produto no sul do país. Quando a produção foi retomada por lá, o preço do algodão baixou, levando os pequenos agricultores à completa ruína. Mas não foi só isso. O cultivo do algodão também diminuiu a produção de alimentos, levando a população à insegurança alimentar na véspera da grande fome provocada pelo El Niño de 1877. Tudo isso ampliou ainda mais a catástrofe da fome. Gente, tem mais. A ruína se combinou com o primeiro ciclo de recessão do capitalismo, que iniciou em 1873 e durou até 1897, provocando aí a desvalorização dos produtos agrícolas tropicais. Para ficar ainda pior, a adoção do padrão ouro pelos Estados Unidos, Europa e Japão, que relaciona o valor de uma moeda nacional a uma quantidade específica de ouro, desvalorizou as moedas da China e da Índia, ampliando a crise fiscal desses países, cujas moedas tinham ainda como padrão a prata. E para completar o estrangulamento da economia desses países da periferia do sistema capitalista, boa parte dos seus orçamentos estava comprometido com as despesas militares coloniais. Olha, um dos maiores méritos do Mike Davis é resgatar os relatos e histórias dessa imensa tragédia. Com base em relatórios do Império Britânico, notícias da imprensa da época, o Mike Davis ele consegue colocar o leitor diante de fatos aterradores. Por exemplo, missionários religiosos relatavam que em muitas regiões da Índia, as únicas criaturas vivas e bem alimentadas eram os cães, que comiam os cadáveres das pessoas nas ruas. Um outro viajante inglês relatou que numa província chinesa, mais de 1000 pessoas morriam de fome por dia. Segundo esse viajante, os habitantes vendiam esposas, os seus filhos, comiam barro ou resto de cadáveres humanos. E quando acabou a Grande Seca, vieram as doenças e epidemias, que ceifaram outras centenas de milhares de vidas. Os relatórios mostram que os altos funcionários do Império Britânico sabiam exatamente o que se passava, mas adotaram uma postura ainda mais cruel, cobrando impostos de camponeses arruinados e tomando suas terras daqueles que não pagavam esses impostos. Ao combinar a economia política marxista com a história ambiental, o Mike Davis adota um método que ele chama de ecologia política da fome e rechaça as velhas explicações do determinismo naturalista ou as teses malthusianas de que a fome teria sido uma consequência da superpopulação que existia na Ásia. Na época, vigoravam estereótipos orientalistas que apresentavam a Ásia como uma terra da fome, habitadas por camponeses magros, famintos e que usavam tangas. E o grande mérito de Mike Davis é mostrar que essa tragédia não pode ser explicada apenas pelos efeitos do El Niño. As grandes fomes do final do século XIX não foram simples produto da natureza, mas resultado da forma como uma sociedade organiza a produção, a distribuição de alimentos e de como se prepara ou não para enfrentar eventos climáticos extremos. As vítimas da fome pagaram o preço das transformações impostas pelo avanço do imperialismo, em um verdadeiro holocausto colonial que a história oficial procurou manter invisível.
Hoje, mais de um século depois, nos deparamos novamente com a possibilidade de um super El Niño, talvez ainda mais intenso do que aquele El Niño de 1877. Mas diferente daquela época, sua força se combina com o aquecimento global, que é produzido pelo capitalismo fóssil e é capaz de virar a chave do sistema climático da Terra. E o próximo El Niño encontrará um mundo ainda mais vulnerável, marcado por décadas de políticas neoliberais que desmontaram os mecanismos de prevenção, que privatizaram os recursos naturais, um mundo marcado pela ascensão política da extrema-direita e pelo negacionismo científico. A história mostra que as catástrofes nunca são apenas naturais. Mas esse é um tema para um próximo episódio. Então, gente, até lá! Se você gostou desse episódio, curta e compartilha. Até a próxima!